Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Nossa aula de hoje, né? O tema da nossa aula de hoje é madeira, tá legal? Então nós temos aí um conteúdo programático nosso aí para a gente falar sobre madeira na construção civil, tá? Então vocês viram lá que eu coloquei 3 arquivos, que é esse PowerPoint que eu estou passando para vocês aí, né, no sistema, aí na plataforma, no Teams, na plataforma Teams, né? Então tá, os slides estão ali, e a gente vai falar um pouquinho sobre a madeira. Também eu passei um conteúdo, um texto de umas 17 páginas aí, que eu elaborei para vocês, sobre madeiras, parte teórica, né? E tem também um material que é do IPT, bem completinho, sobre madeiras. Tá legal? Bom, classificação das madeiras utilizadas na construção civil. Tá? O que acontece? As madeiras que nós utilizamos na construção civil, elas são tiradas dos troncos das árvores, né? Então você não aproveita galho, folha, né? E como que essas madeiras são classificadas, né? Madeira dura e madeira macia, tá? A madeira dura, né, extraída do tronco de árvore, que são classificadas como duras, e macias, elas têm ela é mais resistente às madeiras duras, tá? Já as madeiras macias, elas não são tão resistentes no uso da construção civil. Não é que elas não prestam, que são ruins, não, elas são boas, mas não se aplica no nosso uso. Um exemplo disso aí é o pinheiro, tá legal? Então, o pinheiro é uma árvore da família de dicotiledôneas, né? No material que eu coloquei para vocês lá tem uma vasta classificação das madeiras, tá? Então, se vocês pegarem o material postado lá, vocês vão ver que tem, assim, um material muito grande, tem bastante coisa para vocês ler lá, para vocês enriquecer o conhecimento de vocês a respeito de madeira. Olha, nos últimos anos, a madeira ela vem caindo em desuso por parte da construção civil, né? Por quê? Primeira coisa, a questão ambiental, tá? Segunda coisa, nós temos também a parte de custo, né? Porque a madeira ela vem se tornando rara cada vez mais, né? Então, no nosso estado a gente quase já não tem mais extração de madeira. Toda a madeira que a gente tem aí é quase toda fora do nosso estado, né? Salvo que eucalipto, pinos, algumas outras madeiras que a gente ainda usa, algumas delas na construção civil, né? Mas não se aplica diretamente como estrutura. Ela é utilizada como suporte, um gabarito, né? Umas coisas mais simples, tá? A não ser se você pegar um eucalipto tratado, uma outra coisa assim. Tá legal? Então, se vocês pegarem o material que eu postei para vocês lá, vocês vão ver que nas últimas páginas lá, você tem alguns tipos de madeira: cedro, pinho, cerejeira, carvalho, nogueira, né? Mogno, que é muito usado na construção de móveis, né? Só que assim, são móveis caros, né? O bordo, o álamo, teca, castanho, e aí vai, né? Então nós temos muitas variedades de madeira, tá legal? Então, a que mais a gente utiliza seriam as madeiras duras na confecção da obra em si, tá? As outras madeiras, que nem eu falei para vocês, eucalipto, pinos, aí já é mais utilizado na execução da obra, tá? Por exemplo, para você fazer um piqueteamento, para você fazer um gabarito. Só que isso também está caindo em desuso, né? Só que são coisas como moda. Antigamente a gente usava madeira para tudo, né? Para tudo.
Hoje até a estrutura de telhado já está começando a ir para a estrutura metálica, e não só na estrutura metálica convencional. Hoje a gente tem alguns modelos diferenciados aí de estrutura. Ok? Então vamos lá. Quanto ao crescimento das árvores que produzem madeira para construção civil, vocês vão ver que eu coloquei para vocês uma imagem, né? E que é uma seção transversal do tronco. O que é essa seção transversal? É como se tivesse pego o tronco, cortado ele, deitado ela, e a gente está vendo o topo, né? Desse tronco. Tá ok? O que interessa para nós? O cerne, né? A parte central desse tronco. Tá? Outra coisa, uma coisa interessante. A madeira, a gente consegue verificar a idade dela e os períodos de seca e tudo mais, de acordo com a quantidade de anéis que ela tem, tá? Isso aí dá pra gente saber qual a idade desse tronco através disso aí, tá? Também nós temos um outro conhecimento em cima da madeira, tá? Que é uma curiosidade interessante para vocês. Quando você tem a madeira mais escura, algum anel dela mais escuro, você tem período de seca ou que choveu menos, tá? Quando a madeira está mais clara, aí já seria mais aprofundando, né? No conteúdo de madeiras. Mas quando ela está mais clara, o anel dela é um período que teve mais chuva, então ele cresce mais. Então vocês vão ver essas diferenças aí no anel. Vocês vão ver que tem um anelzinho que é mais escuro, um é mais claro. Vocês estão vendo aí que nós temos ali, ó, na figura da seção transversal ali, nós temos ali, ó, raios medulares, né? Vocês estão vendo o meu cursor ali ou não? Tá vendo que eu tô mexendo na setinha? Não, eu tô no celular, mas no celular não aparece setinha, mas eu tô vendo raios medulares. Tá. Tem duas setas. Isso. Aí nós temos anéis de crescimento, né? Opa. Olha aqui. Aqui. Aí nós temos a casca, certo? O alburno ou branco, né? Que é a parte interna dela. O câmbio ou o liber, né? Também nós temos aí o cerne ou a medula, né? A parte central dela. E temos a medula propriamente dita, que é o centrinho lá. Tá ok? Marcelo. Oi. O slide que eu tô vendo é outro. Acho que você acho que antecipou um aí. Eu tô vendo um outro slide do que você tá falando. Isso, agora chegou, agora tá no assunto que você tá focando aí. Deve ser um delay da internet isso aí, viu, Marco? Tá, conseguiu ler tudo que eu falei pra você aí no tronco? Não, entendi. Tá. A imagem tá bem clara e tá bem ilustrada. Que bom. Então tá legal. Então vamos lá. Aí nós temos o quê? Tipos de madeira usados na construção civil. Madeiras mais utilizadas na construção civil, né? Elas podem ser classificadas em dois tipos. A maciça, natural, né? Aquela que a gente cortou e trouxe, apenas limpou, tirou a casca e temos aquele tronco, né? Então aquela madeira maciça. Nós temos ela industrializada também, tá? Então, o que é a madeira maciça? Né? A madeira bruta, roliça, do jeito que ela veio. Você cortou, você só limpou ela, tá lá o tronquinho. Temos a falquejada e a madeira serrada. O que é madeira serrada? Nós temos aí madeira serrada, nós temos pranchão, prancha, viga, vigota, caibro, tábua, sarrafo, ripa, né? Então isso é madeira serrada. Só que são madeiras naturais, tipo maciça. Ela não passou por nenhum tipo de industrialização e modificação das suas características originais. Tá legal? Aí nós temos a madeira industrializada. O que é madeira industrializada? Madeira compensada. Nós já vimos aquelas chapas de compensado, né? Que a gente usa para tapume, para confecção de imóveis e tudo mais. A madeira laminada e colada, MLC,
tá? Nós vemos bastante laminado por aí, no comércio, né? Muito usado para o comércio. A gente usa para quê? Fazer formas e tudo mais, né? E a madeira recomposta também, tá ok? Então vejam só, madeira industrializada é aquelas chapas. E agora a gente está tendo uma outra modalidade de madeira artificial, tá? Só que na realidade ela não é madeira, tá, gente? É um componente plástico que imita madeira. Então ela estava sendo vendida até como madeira, mas ela não é um componente plástico. Então o pessoal fala a madeira plástica, tá? Então, mas não é plástico, viu? Você tem, é diferente de você pegar uma chapa de madeira laminada ou a madeira que ela tem um filme plástico por cima dela, tá? Que ela é impermeável. E tem também, dentro das madeiras industrializadas, nós temos aquele compensado naval, que é uma madeira compensada, tá bem? Só que ela tem uma alta resistência à chuva. A utilização dela a gente utiliza para fazer assoalho de alguns tipos de casa, né? Que no Brasil é muito pouco utilizado. Aqueles filmes daquelas séries americanas que a gente vê na TV aí, eles usam muito a madeira compensada naval, tá? Para fazer piso. E se vocês forem nas transportadoras e olhar o assoalho dos caminhões, na carroceria da carreta ou na carroceria de madeira de alguns caminhões, vocês vão ver que ela hoje não se usa mais aquela madeira de lei, madeira nobre para fazer o assoalho. Hoje se utiliza a madeira compensado naval, tá certo? Ela tem uma durabilidade um pouco menor, mas ela é muito mais barata. E a resistência dela é muito boa também, tá? Não se compara a uma madeira natural. Pegar aí um IP, um mogno, aí já é uma outra conversa, né? São madeiras aí que duram décadas, em alguns casos centenas de anos, depois de cortada ainda, dentro de alguns critérios de conservação e cuidado, tá? Bom, na madeira nós temos o seguinte, as propriedades mecânicas dela, né? O que interessa para nós. Vejam só, as madeiras elas têm muito mais propriedades do que essas que eu estou passando para vocês, tá? Se vocês forem naquele material extra que eu coloquei lá, para vocês lá, que está lá a aula 27 e 29 do 5, né, de TMCV, vocês vão poder verificar que aquilo lá é um livro, tá, do IPT, tá certo? Quem já abriu ele lá vai poder ver que é um material grande, extenso. Lá tem mais conteúdo a respeito da madeira, tá legal? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Tá. Sem dúvida, mas... Ô, Marcelo. Sim. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não é dúvida, mas assim... E essa madeira recomposta, que madeira que é? Ela é industrializada, quase a gente não tem tanto uso nela, tá? Você quer saber o que dela? Se você tem comercial, alguma coisa desse tipo? A aparência dela? Eu quero saber o conhecimento mesmo. Tipo assim, madeira, igual você falou, tem o laminado, né? Tem o compensado, tem esse que você falou aí que usa na carroceria do caminhão, eu conheço. Aí agora esse recomposta aqui, que eu não sei qual que é. Tanto essa recomposta como essa saqueada aqui. Que tipo de madeira é isso? Espera só um minutinho. Estou tentando ver aqui que deu uma travadinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É que sumiu a tela minha aqui. Vocês estão vendo e ouvindo aí, né? Legal. Tá.
A madeira recomposta é aquela madeira roliça, tá? Utilizada assim, sem a casca. Então ela foi para a indústria. Você já foi aqui na Caribeia, aqui em São Manuel, alguma vez? Não, Você já ouviu falar costaneira? já. Tá, quando você tira a costaneira, aquilo que fica é uma madeira recomposta, tá? Ah, Só que aqui na nossa região, eles usam mais o fuste dela, né? Como um postinho assim. Aqui já não é tanto utilizado, é mais lá pro lado do Paraná que se usa isso, tá? ah, Tá, por isso que a gente não vê muito. Aqui a gente vai ver mais o quê? A madeira compensada, né? O aglomerado já não se usa mais, que era aquele pozinho, né? Que eles fabricavam também, tá? é. Mas não é o... Estou perguntando só para efeito de conhecimento mesmo. Ah, sim, sim. É aquela madeira que ele vai descascar ela. Eles tiram uma parte que é o... que a gente chama de costaneira, né? Que eles fazem, eles descascam a madeira e deixam ela bonitinha, tá? Tá, ela foi trabalhada e industrializada ali, tá? Daí ela passa por um processo de autoclave, algumas coisas lá para... Tá ok? Essa prateada. Oi? Essa prateada. Isso. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Outra coisa, você falou aqui sobre a idade da madeira, né? A gente vê pela quantidade De anéis que ela tem. Isso. Então, uma árvore, só assim, por curiosidade, uma árvore em pé, no caso essa aí tá derrubada, tá no chão. Dá para você ver. Uma árvore em pé, como que se vê essa idade dela? Tem jeito ou não? Não, aí a gente vai entrar em botânica, em engenharia florestal, é mais complexo, entendeu? Eu tô falando no nosso caso aqui, ô Josias, se você quiser eu te indico algumas coisas para você estar lendo e estudando a respeito. Porque o nosso foco aqui, principal, é o que vai usar na construção civil. Se a gente entrar por esse caminho aí, nós vamos viajar. É gostoso, o assunto é muito gostoso e nós temos papo aí para meses de conversa e meses de estudo aí a respeito só nisso aí. Entendeu? Tá? O nosso foco, a gente tem que focar um pouquinho aqui na matéria, o que nós vamos usar na construção civil, tá bom? Mas se você quiser, depois te passo uns links, uns material para você dar uma estudada. Tranquilo. Alô, viu? Ô, Josias. Alô, Josias? Tá me ouvindo? Normalmente, o pessoal da Florestal, eles usam uma espécie de broca. Ô Marco, Eles fazem Marco, na madeira. Marcos, deixa eu te pedir uma coisa, senão vai ficar muito extenso o vídeo aqui. Deixa eu passar o vídeo, daí a gente libera aqui, pode ser? Tá ok. Não, tudo bem, é que senão vai ficar muito grande o vídeo, aí vai ficar explicando uma coisa que... Aí a gente passa para uma outra... Não tem, tudo bem. Tudo bem? Tá, desculpa aí, viu, Marcos? Beleza? Não, é que Não, eu entendi. gostoso, né? É muito bom, o assunto é muito bom, é muito gostoso. Mas vamos continuar aqui, senão fica grande o vídeo e a gente não consegue passar o conteúdo, tá bom? Ok. Então vamos lá. Voltando aqui, então. Tá. Então, voltando aqui, gente. Propriedades de resistência, tá? Então tem aí o slidezinho que eu coloquei para vocês, né? Sobre as propriedades mecânicas, que é o que interessa para a gente na construção civil. Então essas propriedades elas variam de acordo com a direção da fibra, né? Longitudinal ou perpendicular. O que é isso aí? A madeira ela tem fibras, né? Que isso que dá resistência. É como se fossem fiozinhos, né? Entrelaçados. Né? Quando a gente quebra uma madeira, vocês veem que fica cheio de pontinhas, né? Então essas são as fibras da madeira, tá? Essas fibras é que dão a característica de resistência que a gente necessita na construção civil. Ela faz como se fosse o papel de um aço, né? São fiozinhos de aço, na realidade são as fibras da madeira. Só para vocês conseguirem entender, visualizando aí o slide, tá? Então, é o comportamento que esse material tem com as ações externas. Então, por exemplo, eu vou pôr um carregamento, eu vou usar como um andaime, também já não usamos mais. Então ela tinha essa resistência e aguentava X quilos a cada distância. Por exemplo, nós vamos fazer um apoio
para uma ponte, né? Tem um cálculo de quanto que resiste cada estronca, que a gente chama, né, o tronquinho de madeira cortado, de eucalipto, a de x e x centímetros, tá? Então aí ele suporta tantas toneladas, um tronco de uma altura determinada.